Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Bom, esse vídeo eu gostaria de falar sobre 3 erros muito comuns que todos nós cometemos e que deixam a nossa vida mais difícil do que ela precisaria ser. Bora lá? Bom, antes de mais nada, eu queria, claro, pedir aquele like, aquela inscrição, marque as notificações, porque a sua participação vai ser muito importante para mim e vai fazer o nosso canal subir de relevância na plataforma e também, claro, por último, mas não menos importante, eu vou saber que esse conteúdo está sendo de ajuda, está ajudando a melhorar o seu dia a dia, no desenvolvimento de software, que no fim das contas é isso que eu quero, compartilhar um pouco que eu sei, e saber que isso está ajudando outras pessoas. Ok? Então tá. Vamos ao que interessa. Eu separei aqui, na verdade foram vários pontos, mas eu resolvi isolar em 3 inicialmente. Vamos ver conforme o tempo de vídeo aqui, eu não quero que ele fique muito longo, mas ao mesmo tempo eu quero que ele te ajude a pensar no seu dia a dia de desenvolvimento, ok? Então tá. Bom, o desenvolvimento ágil em si, ele já é desafiador, porque ele tem orientações gerais, mas ele não tem uma fórmula exata e precisa como os processos antigamente tinham, como o processo unificado e outro, que cada documento, cada papel era bem definido e o gerente e o time conseguia saber especificamente quando estava na linha ou quando tinha violado alguma regra prevista, pois havia plano de qualidade, as etapas bem definidas, com prazos bem definidos, com escopo bem definido, tudo era pensado com muito tempo, com muita antecedência. Mas no desenvolvimento ágil não, e hoje praticamente todas as empresas utilizam alguma variação de processo ágil, sejam os processos baseados em métodos como Scrum, como Scaled Agile e por aí vai, Squads e todos os outros que vocês já conhecem e provavelmente até utilizam nas suas empresas. Por que eu estou trazendo a conversa do ágil mais uma vez? É porque as mudanças processuais não tiveram as mudanças técnicas e, dependendo do time, digamos, esses pilares, aí dentro daquela tríade que eu volta e meia falo aqui no canal, acaba gerando parte desses problemas. Então tá, eu elenquei aqui 3 deles para facilitar. Mas antes de eu falar dos problemas, é importante a gente considerar que a modularização de software é um desafio em si. E se a gente voltar lá no início, na definição de modularização de sistema, com um artigo do David Parnas, que ele fala, aspas para ele, a efetividade da modularização depende do critério usado para a divisão dos módulos do sistema. Ou seja, o jeito que eu olhar para o sistema vai afetar diretamente a forma com que eu desenvolvo o projeto e trabalho esses módulos que eu identifiquei. Beleza? Vamos manter isso em mente. Problemas que eu selecionei aqui e talvez os seus sejam outros, mas de forma geral, esses 3 impactam a vida de todos nós. Então tá, vamos ao primeiro. Tentar identificar o processo inteiro em detalhes e assim escrever a especificação antes de fazer qualquer desenvolvimento.
tentar montar a solução inteira em detalhes já nas primeiras reuniões, sem mesmo ter escrito nenhuma especificação, sem ter feito nenhuma reunião de negócio, de detalhamento com os especialistas de domínio para esse objetivo. Deixar os testes para o final do desenvolvimento. E eu não estou falando de teste de aceitação, viu? Falando de testes de funcionalidade, o caixa preta, teste unitário, enfim. Faz sentido para vocês esses erros? Bom, vamos explorar um pouquinho aqui. Então tá. Por que eu estou trazendo a tentativa de visualização do sistema em detalhe? Então quer dizer que a gente não tem que fazer isso, Adriano? Não, muito pelo contrário. A gente tem que visualizar a solução que a gente vai desenvolver. Claro que tem. Mas aí a gente volta no artigo do Parnas. Ele fala: exclua todos os elementos, todos os requisitos que não estão relacionados àquele determinado módulo que você vai desenvolver. Tá. Só que no início do desenvolvimento a gente não tem essa visão de módulos ainda. E é exatamente por isso que eu acho que a gente não tem que visualizar em detalhes. Essa visualização em detalhes, ela vai te dar muitos problemas. Por quê? No momento que você começa a entrar muito a fundo num primeiro momento, você já já fica difícil de você seguir com um método ágil, com um processo mais ágil. Porque você já vai aumentar o tempo da etapa de especificação ou da etapa de planejamento. E provavelmente nem tudo que você vai identificar vai ser desenvolvido. Então, ou seja, você está tentando entender algo que você não vai desenvolver agora. Isso não é o que os métodos ágeis nos estimulam a fazer. Ele fala para você definir um escopo entregável que ajude o seu cliente ou que entregue valor para ele, que você possa completar num ciclo curto. Visualizar um processo em detalhe, um processo que pode ser grande, é complicado. Então, assim, de cara, no primeiro elemento desse erro, ele já torna o seu processo meio que um cascata. Vai ser um cascata mais ou menos porque você não tem o detalhamento dos requisitos. Você nem tem requisitos no início do desenvolvimento. Provavelmente essas primeiras reuniões vão gerar requisitos para você. Existem alguns elementos que você pode considerar nesse primeiro momento, mas não são os detalhes. Normalmente são itens não funcionais. Só que aí a gente eventualmente pode culpar o cliente, o cliente está com pressa. Assim, o cliente sempre vai estar com pressa. No entanto, ele está nos contratando. Se ele está nos contratando, ele precisa dividir a responsabilidade conosco. Ou seja, qual é o papel dele? Entregar as informações que a gente precisa para que possamos entregar o software. E o que a gente pode fazer? Otimizar essa coleta de informações. Né? Então, assim, o cliente, a gente não pode culpar o cliente por estarmos fazendo longas reuniões de especificação ou de análise de coisas que a gente não vai desenvolver agora. Pode até ser que o cliente não tenha cultura de entrega continuada, de entregas curtas, ele tem só ciclos de entrega bem definidos. Ok, mas se o comportamento dele é desse jeito, por que você está fazendo o ciclo curto? Se ele só quer o software daqui a 6 meses,
Por que fazer reuniões regulares com ele a cada 2 semanas para especificação? Por que você não busca outra forma de fazer isso? Pensa nisso aí. Tentar montar a solução inteira em detalhes antes mesmo das reuniões de especificação. Tá. O que é isso? Bom, às vezes a gente está tá no início do projeto, quer começar a definir, quer reconhecer o assunto, reconhecer o tema, o que pode ser, o que vai ser implementado, né? Então, você já pega e junta tudo num bolo só, já define tecnologia, já define as características de processo e tal. Como você conseguiu entender ali mais ou menos o que o cliente quer, e você já, eventualmente, você já fez algo semelhante, então você já sabe como é que a coisa funciona, né? Não faça isso. Empresas são diferentes. Equipes dentro da mesma empresa são diferentes. Vai dizer que você não trabalhou num time e nesse time vocês tinham um determinado comportamento e quando você foi para um outro, teve que se adaptar a novas regras de convívio, a novas formas de trabalhar e, eventualmente, até o desenho arquitetural, a forma que o time divide as atividades e as histórias totalmente diferentes, as ferramentas de acompanhamento. Pensa nisso. As empresas, por as empresas serem diferentes, às vezes um problema chega com, digamos assim, o cliente chega com um problema na comunicação, o RH não recebe os dados através do sistema X e tal. E quando você começa, aí você, beleza, no primeiro momento o RH precisa de um melhor sistema de entrada de dados, mas pode acontecer que às vezes o problema não é na entrada de dados, o problema é em outro momento, que os dados nem existem, ou seja, tendo o sistema ou não, não vai resolver o problema dele. Mas, por você ter um conhecimento prévio, se você trouxer isso para a reunião, você pode acabar comprometendo e desenvolvendo essa solução que não vai atender, pois o problema dele é no outro departamento, o outro não está fazendo a parte que deveria, e com isso o RH demora para receber os dados. Então, assim, sistemas não corrigem processos, sistemas representam esse processo de forma digital, de forma automatizada. Então, é importante a gente pensar nisso e trazer para o nosso dia a dia, né? Se realmente vale a pena eu pensar toda a solução. Mas, claro que em um determinado nível é importante que a gente consiga visualizar a solução. E algumas perguntas a gente precisa fazer do processo dele, não do processo que a gente imagina que seja o que ele quer. Então é importante aquele teste do whiteboard, aquilo é muito bom, porque aquilo você desenha uma solução com base no que está sendo conversado naquele momento. Então isso é bem interessante. Vamos lá, terceiro. Bom, o vídeo já está se estendendo mais do que eu gostaria. Então vamos aqui. Só para fechar, que eu acho que é importante esse terceiro item, testes no final. Por que deixar os testes para o final? Ou melhor, por que não deixar os testes para o final? Como é que eu testo algo que não existe? É exatamente esse o princípio da coisa. Testes são ferramentas interessantes para a gente validar diversas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, testes, a ausência de testes no início não vão te mostrar quando os requisitos não estão legal, quando a comunicação não está fluindo, quando o jeito que a aplicação está sendo desenvolvida, ela não está cobrindo todas as possibilidades, quando ela sai do ambiente teste. Quando a gente testa algo que a gente fez, a gente, de certa maneira, faz um teste viciado logo de início, porque
a gente se baseia pura e simplesmente no que a gente entendeu dos requisitos e implementou. Quando a gente testa uma interface que não existe, a gente é forçado a realmente pensar em como eu vou usar e vou expor essa funcionalidade, se os requisitos fazem sentido dentro dos exemplos que foram dados, se não está faltando alguma coisa. E uma vez eu tendo implementado esse teste, mesmo que eu não implemente a funcionalidade em si, eu posso eventualmente identificar um problema ali com um cenário muito grande, com requisitos incompletos. Requisito incompleto, até isso é bem importante. Muitos falam, o requisito não precisa estar detalhado porque o PO está próximo do time, o time vai se comunicar. Não é esse tipo de comunicação que o método ágil espera, porque você precisa entregar uma documentação para o cliente. E essa documentação, ela pode ser gerada a partir dos seus testes, como o Cucumber, por exemplo, com especificação executável. Imagina você não ter que fazer 2 vezes o trabalho, né? Pensa nisso aí. Bom, o nosso vídeo já está se estendendo. Bom, eu vou deixar a referência do artigo do David Alparnas sobre modularização e eu gostaria que vocês pensassem nesses 3 problemas e avaliem se o seu dia a dia realmente algum deles aparece. Que, lembrem-se, esses problemas aparecem pelo desbalanceamento daquela tríade que eu vivo falando para vocês: processos, pessoas e tecnologias. Pensem, processos organizam tecnologias, instrumentam, pessoas executam. As etapas dos processos precisam ser encadeadas, ou seja, uma etapa gera a saída que a outra precisa. Se eu estou executando uma atividade 2 vezes, é importante que eu saiba por que eu estou executando e que ela não faça parte do pipeline padrão do meu processo. Quando o cliente, por exemplo, lá no primeiro erro, fala ou demanda agilidade, ou ele já tem o processo e você vai ter que participar, então isso dificulta a execução do seu processo ágil, reavalie o seu processo ágil. Ou crie fronteiras de processo para que você se reporte da forma com que o cliente consegue entender e perceber a qualidade. Lembre-se que o importante não é rodar um processo redondo, o importante é entregar software rodando redondo, com os critérios de qualidade definidos, ou formalmente, né, ou informalmente, aí dependendo de como o seu contrato é assinado. Ok? Beleza? Então tá, pessoal. Acho que é isso aí que eu queria deixar para vocês e valeu, até a próxima.